Vamos falar de ar-condicionado? Vou falar pra você tudo que eu sei de ar-condicionado. Pode ser que falte informação? Pode ser que falte informação, porque no caso eu não trabalho com ar-condicionado, né? Não tem negócio da questão da especialização no ar-condicionado. O que eu faço é projeto, né? Que eu sou arquiteta. Então, se por acaso eu falar alguma besteira, releva. Mas pelo menos o que eu vou te passar é aquele basicão que todo mundo precisa saber na hora de fazer o estacionamento. Primeira coisa que você precisa saber sobre ar-condicionado. Quando for fazer um vídeo, desligue-o. Se já começamos assim, vamos continuar assim, aí vai ter um barulhinho assim, no final, você já sabe que é o ar-condicionado. Mas como o tema é esse, a gente achou que ficava... Alice mandou muito bem. Metalinguagem. Primeira coisa de tudo, estamos falando de ar-condicionados moderninhos. Aquele ar-condicionado da janela, eu não vou falar sobre ele não, porque eu acho que não precisa, né? Então, um ar-condicionado como este tem duas partes principais. A primeira delas é a condensadora, que é aquele equipamento maior, de onde sai um ar quente, que normalmente fica numa laje técnica, numa fachada, numa cobertura, ou seja, não fica dentro do ambiente. A outra parte do ar-condicionado é a evaporadora. Esse equipamentozinho aqui é o que condensa a água. Então ele vai soltar o ar frio no ambiente e ele condensa a água. Na época que a gente tinha aqueles antigos de janela, ficava pingando na galera que passava lá na calçada. Lembra desse detalhe? Então, aqui também condensa água, porque o mecanismo do ar-condicionado funciona assim. Na hora que você vai instalar, você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, a instalação de fato, que vai trazer energia, que tem um gás lá dentro, que tem o cobre. Eu não sei exatamente o que é não, que já falei aqui que não sou especialista. Essa instalação é um negócio desta grossura aqui e que precisa ser bem pensado, porque não pode passar em qualquer lugar, tá? Então, entre a condensadora e a evaporadora, você tem essa instalação que, se você não tem pensado por onde ela vai passar, fica aquela coisa exposta horrorosa. Então pense direitinho por onde vai passar essa instalação. Se for o caso, faça um gessinho para cobrir. Se for possível, passe por um duto de instalação. Aqui no Estúdio M4, quando a gente chegou, a instalação já estava pronta. E aí, dentro dessa caixinha, já tem a entrada da tubulação de energia, gás e tudo mais. E já tem o pontinho de dreno, que é a outra coisa que você tem que pensar, que é por onde vai sair essa água condensada da evaporadora. Esta aguinha precisa ir para algum lugar. Aí você vai pensar, qual que é o normal? A gente pega este dreno, que é um tubo de PVC de 20 milímetros de diâmetro, como se fosse qualquer tubo que você vai usar para a entrada de água, tá? O mesmo tubo que você usa para alimentar uma torneira é o tubo que você vai usar para o dreno do ar-condicionado. Então, essa tubulação, ela precisa sair daqui, seja no cantinho ou no outro, dependendo do seu equipamento, e vai ter que ir para algum lugar essa água. Normalmente a gente leva para onde? Para o esgoto. Então ele vai para um ponto de esgoto de pia, ele vai para um ralo, ele vai para um ponto de esgoto de pia, ou para um ralo também. Essas são as duas posições que a gente mais usa. Mas nesses tempos de muita dificuldade com a água, nessa cidadezinha de meu Deus chamada Brasília, em que a gente está passando por um racionamento desde o começo do ano, a gente lembrou esses dias, conversando com aquela minha querida, maravilhosa irmã, que a gente pode até usar, recolher essa água e usar essa água para uma função não tão nobre aí, para lavar um chão, alguma coisa nesse sentido. Então pode ser até uma opção. Se você não quiser simplesmente eliminar essa água no esgoto, você pode colher essa água em algum local. Muitas vezes, quando você faz uma instalação de ar-condicionado em um lugar que não estava previsto, que não tem muitas possibilidades, a gente faz isso. Às vezes deixa um caninho saindo num jarro de planta, alguma coisa assim. Tem que fazer isso bonitinho para não ficar feio, tá? Pelo amor de Deus. Mas a gente precisa sempre pensar nessas duas coisas, a entrada das instalações e a saída do dreno. Outra coisa muito importante é pensar no ponto de energia, que é, no caso, a tomadinha mesmo. Não precisa ser a tomada configurada, pode ser só o fio de fase e neutro, mas você pode estar com esse ponto aqui na sua evaporadora ou lá na condensadora, no meu caso é na laje, por isso eu estou fazendo assim. E aí você tem que ver o modelo do equipamento, qual situação que ele vai funcionar melhor e a situação que você tem no espaço também, porque muitas vezes você não tem esse ponto num lugar ou no outro ou nos dois.
2. Então tem que avaliar, tá? Outra coisa importante falar de ar-condicionado. Hoje em dia, o modelo que a gente mais usa no mercado é o modelo inverter. O que é isso? É um modelo que, esse daqui é inverter. É um modelo que economiza energia. E por que ele economiza energia? Antigamente, os equipamentos, eles ligavam, então ele acionava a energia, puxava energia e aí começava a trabalhar. A partir do momento que ele chegava na temperatura que precisava, ele não precisa ficar trabalhando o tempo todo, ele dá uma parada. Então, no que ele parava, ele meio que desliga. E aí, na hora que ele ia ligar, ele puxa energia de novo, como se ele estivesse ligando pela primeira vez. Isso consome muito mais energia do que o inverter, que funciona que nem aquele carro que para no sinal e desliga, e você só precisa apertar na embreagem. Você só precisa apertar no acelerador e ele volta a funcionar. É a mesma ideia. Tá? Então, por isso que o inverter economiza energia. E na maior parte dos casos, hoje em dia, ele é o ideal. Ainda é um pouco mais caro que o convencional, mas já está quase o mesmo preço e compensa demais na economia de energia que você vai fazer com pouco tempo de uso do equipamento. Tem uma outra coisa importante que é a potência do equipamento. Essa potência é calculada em função do tamanho do ambiente. O ideal é você fazer esse cálculo direitinho, mas se você não souber fazer esse cálculo direitinho, ligue em lojas especializadas que elas vão te ajudar a fazer esse cálculo. A gente mede a potência do equipamento em BTUs. Então, a gente vai ter 7.500, 9.000, 12, 18, 22 e por aí vai. A maior parte dos casos, esses equipamentos entre 12 e 22 vão dar conta da maioria dos ambientes comuns que a gente tem em residências. Então saiba que vai ser mais ou menos essa a potência que você vai precisar para o seu equipamento. Outra coisa muito interessante da gente lembrar, que o ar escapa, né, amor? Então, se o seu ambiente é aberto, você tem que pensar numa alternativa para esse ar não ficar injetando ar gelado no ambiente e o ar gelado escapando o tempo todo. Fecha as janelas, isso é o básico. Mas e se seu ambiente não tem porta? Faz como? Existe um negócio muito legal que pode ser combinado com o ar-condicionado, que é a cortina de vento. É um equipamentozinho grande, feio, mas que funciona. Se você precisa dele, pense aí para tentar dar uma disfarçadinha na situação desse equipamento na sua parede. Como é que ele funciona? Ele sopra. Ele empurra, ele ventila. Ele é uma cortina de vento. Não tem muito mais o que explicar. Ele vai fazer uma cortina de vento. Aí o ar frio, quando bater nessa cortina de vento, não vai sair, porque a força do vento que está no sentido vertical é maior do que esse arzinho que está saindo de leve do ambiente. Deu para entender? Física. Sou especialista? Também não, que nem ar-condicionado. Agora vamos falar um pouquinho sobre questões estéticas. Você tem um ar-condicionado normalmente branquinho, assim que nem o meu. E em algumas marcas você vai ter ele preto. Mas você não precisa necessariamente só usar essas duas opções. Existe uma coisinha maravilhosa chamada vinil, que é tipo um adesivo, que você pode envelopar o seu equipamento e ele fica mimetizado ali na sua parede, da mesma cor da sua parede. Claro que você precisa ter um vinil da mesma cor da parede, né? Isso aí é óbvio. Então, essa é uma alternativa também para a gente trabalhar o equipamento sem que ele fique protagonista na parede, sabe? Porque muitas vezes não é isso que a gente quer. Muitas vezes a gente quer mostrar uma decoração e o equipamento tá lá, assim, chamando muito mais atenção do que aquele quadro caro que seu cliente comprou. Então, pensa nisso, porque vale a pena a gente pensar na questão estética do ambiente quando a gente trata da evaporadora. É fundamental estar na sua maquete eletrônica quando você vai detalhar o seu projeto e às vezes a Emira esquece. Mas a gente depois sempre lembra. Porque sempre pergunta, e o ar-condicionado? Esqueci. Porque ele é muito importante mesmo. Então por hoje é só. Coloca aqui nos comentários se esclarecer alguma coisa que você não sabia, aquela coisa toda. Por hoje é só e até a próxima. Tchau. Esse foi o pior final de tudo. A Alice brigou comigo. Então é isso. Coloca aqui nos comentários se eu esclareci alguma coisa, se tinha alguma coisa que você não sabia, se eu falei alguma besteira. Me ajuda aí, por favor. Foi ótimo. Obrigada. Beijo. Tchau. Não. Por hoje é só e até a próxima. Tchau.